Fala aí pessoal, aqui é o professor Bruno de História, como vocês estão? Espero que bem. Fazendo esse vídeo rapidamente aqui para explicar para vocês como vai funcionar a proposta dessa atividade, tá bom? É uma atividade muito simples, vocês precisam ter na cabeça de vocês que basta ler atentamente os textos que estão na atividade que vocês vão conseguir responder as 3 questões que eu coloquei na atividade, tá bom? É algo bem simples, apesar dos textos serem um pouco maiores, tá? São apenas 3 questõezinhas. Primeiro eu vou dar um contexto histórico sobre o porquê estou passando essa atividade no dia de hoje, tá? 31 de março de 2021. Então vocês vão conseguir entender o motivo, tá? Desta atividade estar chegando a vocês nesta data. É uma data muito polêmica, tá, pessoal? Já vou adiantando para vocês. Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre esse evento histórico. E de forma bem resumida, tá? Eu vou aqui apresentar um pouco para vocês esse tema. Então, há 57 anos atrás, em 31 de março de 1964, teve o início de um período que ficou conhecido como ditadura militar ou regime militar aqui no Brasil. Durante a madrugada daquele dia, o Alto Comando do Exército Brasileiro enviou tanques de guerra ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para depor o presidente João Goulart. Então, hoje, 31 de março de 2021, o Ministério da Defesa, que tem em seu comando o general Walter Braga Neto, emitiu uma ordem do dia onde o conteúdo tratava dos acontecimentos de 1964 até 1985, que é o período do regime militar. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o texto na íntegra, então está completo, tá? É esse primeiro texto aqui. Vocês podem observar, é um texto oficial do governo, né, do Ministério da Defesa. Tem aqui a ordem do dia alusiva ao dia 31 de março de 1964. Brasília, Distrito Federal, 31 de março de 2021. Como vocês podem observar, né, é um documento oficial do governo federal. Aqui abaixo eu deixei o link para que vocês possam consultar esse documento, tá? Então tá aqui, link da ordem do dia. É um site do próprio governo, né? Lá no setor da defesa, né? Ministério da Defesa. E aqui vocês conseguem, clicando nesse link, acessar o documento completo, que é o mesmo que está ali no texto para vocês fazerem a leitura, tá, gente? Na primeira questão, eu trouxe para vocês 5 personagens da política atual brasileira que comentaram sobre essa nota oficial do governo federal. Obviamente, existem várias outras pessoas que comentaram sobre esta nota oficial, tá, gente? Foi um assunto bem discutido no dia de hoje e provavelmente durante essa semana toda vai continuar sendo discutido nos jornais, tá? Seria interessante que vocês acompanhassem também toda essa questão da política, tá? E nessa primeira questão vocês vão ter que analisar esses comentários dessas pessoas, tá? E aí, aqui na primeira questão eu deixei assim, abaixo selecionei 5 comentários de líderes políticos de diferentes campos ideológicos sobre a homenagem feita pelo Ministério da Defesa com relação ao que ficou conhecido como regime militar. Faça uma lista separando quem concordou com a homenagem ao dia 31 de março de 1964 e quem se posicionou de forma contrária. É bem simples, pessoal. Tem 5 nomes aqui. Vocês precisam colocar quais são os nomes que concordaram e que apoiaram essa nota oficial do governo e os nomes que foram contra, tá? Vocês vão ler esses comentários e vão conseguir identificar quais foram a favor e quais foram contra. Bem simples, né? Como eu disse para vocês, esse tema é um tema muito polêmico da história brasileira. Existem pessoas que concordam com o regime militar, existem pessoas que discordam com o regime militar. Tá? Então são várias perspectivas, várias análises sobre um período histórico. É como eu sempre digo, a história ela é composta por eventos históricos. E esses eventos eles são analisados por pessoas que têm ideologias diferentes, ideias diferentes. Então eles vão analisar o mesmo evento histórico através de perspectivas diferentes. E isso já vai ser a nossa questão número 2. Tá? Então eu dou início aqui à questão número 2, apresentando uma notícia para vocês, né? Que ainda fala sobre essa temática, né? Sobre esse documento que a gente vai fazer a leitura na questão 1. E aqui na questão 2 eu digo o seguinte para vocês. Como sabemos, a história não tem uma única versão sobre os fatos.
Existem os fatos e eles são analisados por perspectivas diferentes. Então, eles são analisados por visões diferentes, né, gente? E aí, acima, temos duas perspectivas diferentes sobre o mesmo fato. Identifique e copie quais são essas visões diferentes. Então, existe aqui nessa notícia, se vocês quiserem entrar na notícia completa, também existe o link aqui, tá? Está aqui abaixo do trecho que eu tirei. E aí vocês vão ler esse trecho da notícia e identificar qual que é o trecho que diz a favor desse período histórico e o trecho que está falando de forma crítica aquele momento histórico, beleza? A terceira e última questão, lembrando, pessoal, são apenas 3 questões. Prestem bastante atenção na hora de respondê-las, tá? Porque essas questões valem bastante nota, né? São apenas 3 questõezinhas, espero que vocês façam com muita atenção. Vamos lá, número 3. Como já estudamos nesse ano, em um período da história conhecemos o absolutismo, que de forma bem resumida, mantinha todo o poder político nas mãos de uma só figura, né? De uma pessoa só, que era o rei. Os alunos que foram presencialmente algum dia para a escola, que conseguiram ter aula de história, vão lembrar que eu falei bastante sobre o absolutismo, né? O poder absoluto nas mãos do rei, né? Vocês vão lembrar, né? O controle total do poder político pelo rei. Vocês vão lembrar dessas coisas que eu falei para vocês. E aí, a notícia que eu separei para vocês aqui, o trecho acima, tem alguma semelhança com esse período chamado absolutismo? Quais semelhanças são possíveis de identificar? Então, vocês vão fazer a leitura desse trecho, né, desse pequeno trecho aqui, e vão responder para mim. Então, só para fazer a leitura com vocês rapidinho aqui. Tentativa de ampliar poderes de Bolsonaro na pandemia fracassa na Câmara. A Câmara, gente, vocês têm que lembrar que ela é composta por deputados que estão ali legislando, né, fazendo as leis, revogando leis, né? Então, está passando por pessoas que estão analisando algum projeto que pode ter sido enviado pelo governo, etc., né, pelo presidente. Então, aqui nós temos já algumas semelhanças e diferenças com o período que a gente conhece como absolutismo. Vamos continuar. Opositores apontam intenção de golpe, né? Deputados contrários afirmaram que a tentativa de pautar proposta é tentativa de golpe de concentração absoluta de poderes nas mãos do presidente, excluindo governadores e prefeitos. Então, vocês conseguem fazer a leitura desse trecho e fazer alguma ligação com a temática do absolutismo? Então, gente, é uma atividadezinha muito simples, peço que vocês prestem bastante atenção na hora de realizá-la. Qualquer dúvida, estarei disponível no particular ali do WhatsApp, tá? Estou enviando esse vídeo aqui para ajudar vocês a realizar essa atividade. Qualquer dúvida, estou disponível lá nas redes e até mais!